dia, graça e paz da parte do nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Redentor, Salvador, nosso irmão mais velho, e o nosso doce e amado Espírito Santo que habita em nós, que veio morar em nós para nos ensinar todas as coisas. E nessa manhã, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, dessa palavra viva, operante, que transforma nossas mentes, corações, nossas vidas, nós vamos estudar o capítulo 8 de 2 Coríntios, amém? Onde o apóstolo Paulo escreve sobre a oferta financeira que a igreja de Coríntio está levando para os crentes necessitados lá em Jerusalém, amém? Então, vocês veem como é importante nós ofertarmos na casa de Deus. Além de ofertarmos nossas vidas, né? No trabalho, na obra de Deus, fazendo a obra. Além do mais, nós vamos ofertar também ajuda financeira para a igreja, para que a casa do Senhor seja mantida por nós, aonde nós desfrutamos, amados, da palavra, daqueles que se colocam lá para estar ensinando a palavra de Deus, compartilhando conosco da graça de Deus, amém? Então aqui, Paulo dá instruções, ele dá 2 exemplos de uma vida sacrificial, né? De uma vida piedosa. Então ele fala sobre os crentes da Macedônia. Primeiro, eles se entregaram à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus como Salvador. Depois eles compartilharam sacrificialmente, ele diz, né, da prosperidade deles com os santos. E ele fala sobre o Senhor Jesus, também aqui, que ele era rico, né, muito rico, e que ele se tornou pobre por nossas vidas. E por que que ele fez isso? Ele fala que para tornar espiritualmente ricos e ricas as pessoas que eram pobres espiritualmente, amém? E ele fala isso no verso 9 do capítulo 8, que eu quero ler para vocês, para que não fique só nas minhas palavras. Eu vou ler o 8 e o 9. Ele fala assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos, né? Então ele nos mostra que Jesus, que era riquíssimo, rico, se fez pobre por amor de todos nós, para nos tornar espiritualmente pessoas ricas, pessoas pobres que éramos, nos tornamos ricos por conta da entrega do Senhor Jesus Cristo, amém? E ele dá instruções, ele diz que a contribuição financeira está também relacionada a outros dons espirituais, que devemos contribuir livremente, contribuir, ele fala aqui, com realidade, realisticamente, confiantemente, tem que ser a nossa contribuição para a casa de Deus, para que haja primeiramente, irmãos, na casa de Deus mantimento, para que haja na casa de Deus sustentabilidade na casa de Deus, né? É como a nossa casa, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar pessoas para cuidar da casa de Deus, e muito mais sustentar aqueles que vivem da obra, se dedicam para trabalhar para o reino de Deus. E ele fala aqui que Paulo promete, né, aqui nesse texto da palavra, do capítulo 8, enviar mais 3 homens que receberiam ofertas lá da igreja de Corinto, né? E ele deu aqui o nome dos 3 homens. Um é Tito,
Um deles é Tito, e os outros dois não têm os nomes mencionados aqui no capítulo 8. Mas ele fala da necessidade de enviar esses 3 homens. Ele fala que será essas ofertas serão uma salvação, vou usar uma expressão aqui, salvaguarda, né? Que esses homens irão fazer contra qualquer suspeita de alguém, né? Então, ele manda esses 3 homens para estar encaminhando essas ofertas. E nós vemos aqui, amados, na palavra de Deus, que quando nós entregamos, nós colocamos a nossa fé em Jesus. E nós damos a Ele tudo o que temos, tudo o que somos. E principalmente tudo o que não somos e que não temos. E em troca, Ele vai nos dar tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é. Este é um dos melhores acordos que alguém possa estar fazendo. O Pai deu Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Então, nós vamos entregar a Deus tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que não temos, tudo o que não somos. Nós temos pecados, não temos? Jesus tem justiça para nós. E quando nós firmamos um compromisso total com Ele, dando a Ele tudo que é nosso, como eu disse um pouco mais acima, entregando a Ele os nossos pecados, as nossas vidas financeiras, entregando a Eles o nosso coração, entregando a Ele a nossa casa, família, bens pessoais, bens materiais. Ele nos dá o seu amor, o seu perdão, a sua justiça. Então, descanse o teu coração. Seja um ofertante na casa de Deus. Seja um dizimista na casa de Deus. Porque nós vemos aqui nesse capítulo 8, Paulo escrevendo sobre a oferta financeira que a igreja de Corinto estava levando para os crentes que eram bem necessitados lá em Jerusalém. E aqui no capítulo 8, Paulo está incentivando os irmãos. E eu quero ler para vocês o versículo 1 e 2, que ele fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a externa pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles deram tudo quanto podiam, até além daquilo que eles podiam. E eles fizeram isso, o texto diz que por iniciativa própria. Eles falaram com Paulo, que eles queriam ter esse privilégio de participar, né, dessa oferta, dessa assistência aos santos. E eles fizeram isso, assim, com liberalidade. Eles próprios sentiram-se, né, no dever, sentiram-se incentivados pelo amor de Deus que havia no coração dessa igreja, a doar também. Então, a Bíblia fala que, no verso 7, ele fala assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo falando para a igreja de Corinto. Então, ele fala que ele não está dando uma ordem, mas ele queria ver a sinceridade, o amor dessa igreja, né? Comparando com a dedicação dos outros. Então, nós que conhecemos a graça do nosso Deus, irmãos, nós que conhecemos o amor de Deus, assim como está aqui no verso 9, está escrito assim: olha, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre
por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos. Essa riqueza, ela é no âmbito espiritual, que Paulo estava falando aqui, mas também no âmbito material, porque quando você e eu ofertamos, dizimamos na casa do Senhor, nós temos o respaldo, amados, da palavra de Deus, que está lá no livro de Malaquias, que fala que é o único lugar na Bíblia, irmãos, que você pode fazer prova de Deus. É ali que está escrito: façam prova de mim quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta na casa de Deus, para suprimento da obra. Ele fala assim que você e eu podemos fazer prova de Deus. Ele fala: prove-me e verão que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos tais que dela advém a maior abastança. É uma promessa. E ele fala que a gente pode fazer prova. Isso é tremendo, irmãos. É maravilhoso demais. É a única palavra de Deus na Bíblia, onde Deus fala que nós podemos provar o Senhor. É nessa palavra. E nós não devemos, esquecer que nós podemos contar com Deus, que nós podemos confiar nele, porque ele nunca muda. E ele fala isso no livro de Malaquias. Ele fala assim, no capítulo 3 de Malaquias, eu quero ler para vocês. E no versículo 6, ele fala assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, ele fala, eu quero dizer assim com as minhas palavras, ele quis dizer assim para nós: é assim que eu sempre fui, e é assim que eu sempre serei. E eu quero dizer para vocês ainda mais que se há alguma coisa com a qual você pode contar, é que Jesus nunca muda. Nele não há sombra e nem variação de dúvida. Eu costumo dizer que ele é como a lei da gravidade, que não pode se mudar. Ele pode, amados, transformar qualquer coisa que nós precisamos ser transformadas. Ele pode todas as coisas. Ele sempre permanece firme, constante, fiel, porque ele é eterno. Amém? Confia, creia na palavra de Deus, creia nos ensinamentos sobre os dízimos, sobre as ofertas, E nós vamos estar sendo enriquecidos a cada dia, espiritualmente, materialmente falando também, porque é promessa de Deus, E ele fala para nós, que ele fala no versículo 10 do capítulo 3, tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, ele fala, E depois ele fala assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como pagá-las. Isso é tremendo. Ele fala assim: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi uma promessa, irmãos, que Deus fez ao povo lá no passado, lá no livro de Malaquias. Mas a palavra, como eu sempre digo e vou repetir aqui, ela é eterna, ela é imutável, ela foi, ela é, ela sempre será a palavra de Deus. Essas promessas chegaram até a mim e a você, e vão chegar a tantos outros quantos Deus chamar, aqueles que ainda hão de vir, serem filhos de Deus, amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, amém? Do capítulo 8 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo escreve sobre a oferta financeira que a igreja de Corinto estava levando para os crentes necessitados de Jerusalém, amém? Deus abençoe.